Boa tarde! Como estão? Olá, Alina! Olá, Dami! Sejam bem-vindas! Então, hoje eu estou começando este projetinho pequenininho que tem como objetivo, além de informar vocês, angariar fundos para a campanha Caminhando com o Luca. Olá, bem-vindos! Eba, quanta gente já entrando, que gostoso! Se vocês puderem clicar no aviãozinho, oi, tudo bem com vocês? E mandar para as pessoas. Então, todos os dias eu vou fazer uma live despretensiosa. Fê, você tá escutando bem? Que eu coloquei um conector diferente hoje no fone. Só me diz se tá tudo em ordem. Obrigada. Olá, como vai? Neurofacial. Sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou começar essa série de pequenas lives em que eu vou falar sobre assuntos do interesse. Obrigada, Fê. Oi, Rita. Do interesse das mamães, dos cuidadores, dos papais, dos profissionais. E o objetivo maior, gente, é pedir para cada um de vocês, se vocês puderem fazer esse enorme favor de contribuir com a campanha Caminhando com o Luca. Oi, Di, tudo bom? Qual é a questão? O Luca é uma criança de Ernestina, no Rio Grande do Sul, que vai completar 2 anos agora em janeiro, e ele tem este prazo até janeiro, olá Camila, para conseguir esse valor de 150 mil reais para a cirurgia dele. E apesar dos esforços da família, eles só conseguiram 30 mil reais até agora. Então, eu estava pensando como fazer para ajudar. Infelizmente, eu não tenho esse dinheiro para doar. Se eu tivesse, já teria doado. E eu pensei em fazer um congresso online, mas eu realmente estou um pouco preocupada das pessoas acharem que eu quero me promover em cima disso. Então eu resolvi fazer esse desafio de lives. Todo dia eu vou entrar a qualquer hora, então não vai ter muito horário. Qualquer hora que eu tiver aqui, que eu puder parar a minha rotina aqui do dia, eu vou entrar e vou fazer uma live rapidinha, de 20 minutos, meia hora, falando de um assunto de bastante interesse dos pais, dos cuidadores, dos profissionais, e pedindo para vocês, por favor, gente, se cada um aqui do perfil, são 12 mil pessoas que seguem o perfil, se cada um doar 20 reais, a gente vai conseguir o valor para o Luca fazer a cirurgia dele. Então hoje eu resolvi conversar sobre um assunto muito interessante, que é preferência lateral dos bebês. Isso existe? É algo que eu recebo diariamente, né, por causa do trabalho que eu faço com as assimetrias cranianas. E a gente escuta as mamães sofrendo muito por essa questão, que é como fazer para que... Como saber, como identificar quando um bebê ele tem uma preferência lateral. Então, o que significa uma preferência lateral num bebezinho? Então, vamos começar explicando o que significa a lateralidade, a dominância. Então, para a gente definir a dominância de um bebê, de uma criança, isso vai ser possível lá pelos 6, 7 anos de idade, que a gente vai ter certeza se essa criança é destra ou canhota. Antes disso, o bebê ele vai ter alguns indícios, alguns sinais da lateralidade, se ele é destro ou canhoto, mas quando o bebê nasce, gente, ele não tem preferências, ele não vai ter favoritismos. Não é normal um bebê só querer, por exemplo, olhar para um lado ou olhar para o outro. Então, essa semana, no consultório digital, eu recebi uma mamãe que eu avaliei, que sai em atendimento com a equipe em São Paulo, que o bebê dela já está com 4 meses. E aí ela me falou, né, a pediatra pediu para ver, porque de um mês para o outro, o bebê desenvolveu uma inclinação importante do pescocinho para o lado esquerdo. Então, eu perguntei para ela, você já observava isso antes? Ela, não, eu não tinha reparado. Só que depois da consulta, ela me falou que ela foi verificar nas fotos e ela começou a perceber que sim, que o bebezinho dela já tinha uma leve inclinação da cabecinha para o lado esquerdo. E olha que importante, ela me contou que ela já tinha feito 10 sessões de consultoria de amamentação com uma pessoa e que até agora o bebezinho dela mastiga o bico dela. E mais importante, gente, que é um sinal de alerta gigante se vocês tiverem bebês assim, ou se vocês conhecerem pessoas que estão passando por esse problema,
que já é uma indicação de que precisa ser tratado, precisa ser feito alguma coisa. Então ela me contou que o bebê dela mama muito, muito melhor na mama esquerda. E que desde pequenininho ele pega muito melhor a mama esquerda do que a mama direita. Então, não é normal um bebê só querer ficar olhando para um lado ou um bebê só querer mamar um peito. E aí começa aquela questão. A mamãe começa a achar que ela é incapaz, a mamãe começa a achar que ela não está produzindo leite adequadamente, ou como ela mesma disse, ai, porque meu peito direito não sai a mesma quantidade de leite do peito esquerdo. Então, gente, lembrar, o que faz a mama produzir bastante leite e produzir de uma forma equilibrada é o quanto de vácuo essa criança consegue desenvolver durante a pega. Então, como bem as nossas fonoaudiólogas, a doutora Érica, que é da equipe, que trabalha com o método, e a doutora Flávia Puccini, que para a gente está sendo uma grande referência, que é uma das enormes autoridades no Brasil em relação à amamentação, sempre dizem, você pode observar no nenê uma bela de uma pega, aquela boquinha bonitinha de peixinho, o lábio super bem posicionado, mas pega não significa nada. Porque se o bebê não conseguir desenvolver um vácuo adequado, se ele não tiver essa acoplagem e se ele não conseguir, ao descer a língua, desenvolver o vácuo que vai extrair o leite dos alvéolos, dos ácinos da mama, se essa mama não tiver a sensação de esvaziamento, de esgotamento, ela vai parar de produzir o leite. E isso vai acontecer de forma localizada. Então, a mama da gente, ela não é um saco de leite. É como se fossem, como eu sempre comparo, com aqueles gominhos da laranja. Então, na mama tem vários daqueles gominhos. E eles ficam espalhados anatomicamente por toda a estrutura mamária. Então, se o bebê começa a fazer este trabalho de extrair o leite da mama e aquele trabalho não está sendo feito de uma forma adequada, por exemplo, porque ele não consegue virar a cabeça e fazer este movimento, esta mama, então um dos lados, vai começar a não produzir a quantidade de leite que aquele bebê precisa. Porque uma vez que a mama não foi esvaziada, o sistema nervoso central, de uma forma muito inteligente, vai entender que não precisa produzir mais leite do que já está sendo produzido. E a partir daí, começa a se desenvolver mastites, problemas de empedramento do leite. Esta questão do bebê mastigar o bico, gente, não é para o bebê mastigar o bico do peito. Se o bebê estiver mastigando o bico do peito, o que eu tenho que fazer? Então, como a gente sempre conversa, eu gosto muito de entrar em consenso com os profissionais para que a gente possa orientar de forma adequada essas mamães e principalmente para que não ocorra o desmame precoce. Então, se um profissional, consultor de amamentação, foi lá, neste caso era uma enfermeira, então eu sempre pergunto isso, como a gente sabe que está na hora de o fisioterapeuta agir, o fonoaudiólogo agir, a enfermeira agir, quem que tem que mexer nessa criança? Então vamos lá. Se a mamãe não está conseguindo acomodar o bebê, ajustar, não acha a posição adequada, a enfermeira vai agir orientando esta parte da higienização, da acomodação, do posicionamento. Se a partir do momento que essa enfermeira foi lá, fez todos esses procedimentos, fez o tratamento que ela acha que está indicado, passou, gente, 2, 3 sessões, 4 sessões e não resolveu o problema, por favor, passem a bola. Então, se a gente percebe que o nenê não consegue, por exemplo, coordenar a deglutição, a respiraçãozinha, começa a ter uma questão desta parte oral, uma disfunção oral, é hora do fonoaudiólogo agir. Agora, se todos esses profissionais trabalharam e mesmo assim o bebê continua fazendo a mastigação do bico da mamãe, ou ele não pega confortavelmente um dos lados, ou seja, uma questão de assimetria, aí o fisioterapeuta precisa entrar em ação. Por quê? No caso dessa criança que eu estou falando para vocês, ele tem uma trava no pescoço dele. Então ele não vai conseguir mamar, ele não vai conseguir virar a cabeça para mamar direito. Então qual é a primeira coisa que a gente vai orientar quando o bebê tiver preferência de mama? Fazer a posição invertida.
Porque se ele consegue mamar em uma das mamas de forma confortável, se eu inverter, então eu vou colocar o bebezinho com as pernas embaixo aqui do tórax da axila da mamãe e a cabecinha aqui, tá? Então não é a posição tradicional em que você vai ter o corpinho do bebê e a cabecinha para cá. Coloca o corpinho do bebê enroscado na parte de trás, aqui do tórax da mamãe, e a cabecinha aqui. Então essa criança vai conseguir fazer a mamada de forma adequada. Então é lembrar, bebê não tem preferência de lado, eles ainda não desenvolveram ainda a lateralidade, a dominância, que vai determinar se ele é destro ou canhoto. Portanto, ao primeiro sinal de assimetrias, ou seja, o bebê não fica confortável em determinada posição, o bebê não consegue mamar uma das mamas. É lembrar que a questão não é com a mamãe, a questão é com o bebê. E bebê não sabe o que é direita e esquerda. Eles têm o ímpeto de buscar e de trabalhar e de alcançar tudo em todos os lados. O bebê ele tem a curiosidade e a vontade de conseguir fazer as coisas de uma forma muito intensa. Então, se o seu bebê não quer virar a cabeça para determinado lado, é porque ele tem um torcicolo, ele tem uma disfunção, seja na cervical, seja na torácica, seja na lombar. E a pessoa que vai poder te ajudar com isso é um profissional especializado. Tá, Carol, eu não tenho condições de procurar um profissional, o que eu posso fazer? Procure chantá-la, faça massagens no seu bebê, busque os nozinhos, busque regiões em que você percebe que a musculatura está mais rígida e faça massagens com olhinho quente durante o banho. Vá trabalhando essas movimentações delicadas e nunca, nunca alongue o seu bebê. Porque o alongamento, principalmente nessas idades muito tenras, muito novinhos, vai fazer com que o tecido que está por fora se estique e muitas vezes se rasgue, se rompa, e o que está lá dentro, que é essa trava tão profunda a ponto de impedi-lo de se alimentar adequadamente, vai continuar lá. E se você perceber que fazendo essas manipulações, fazendo essas massagenzinhas, fazendo esse trabalho da Chantala, que você pode encontrar aí no YouTube, você não observa melhora, procure um profissional especializado. E outra questão, antes, gente, as assimetrias, as modelagens do crânio, essas condições ortopédicas do bebê recém-nascido, elas se resolviam de forma mais fácil, porque as crianças poderiam dormir nas posturas que ficasse confortável para eles. De lado, de bruços, como todas as vovós sempre ensinaram e como sempre foi feito durante toda a humanidade. Mas, infelizmente, por causa de um excesso de zelo, de um exagero, de uma determinação norte-americana, os bebês precisam dormir de barriga para cima, sem cobertor, sem travesseiro, em colchões duros. Então, isso aumentou muito as assimetrias, aumentou muito as assimetrias cranianas, aumentou muito o refluxo, todas as condições patológicas ortopédicas dos bebês aumentaram muito. E aqui no Brasil, tem mais ou menos aí uns 5 anos e que essa lei está sendo muito salientada pelos profissionais. Então, é lembrar, durante os períodos prolongados de sono, à noite, é colocar a criança de barriga para cima, mas de preferência em locais pequenos, em que essa criança se sinta amparada e confortada. Não em berços enormes, porque a criança ela vai tentar encontrar apoio, porque ela vai sentir o tempo todo que ela está caindo, porque de barriga para cima ela vai ter aquele reflexo do susto. Então, colocar sua criança em berços, em locais pequenos, ajuda muito. Outra dica é colocar o bebê com os pés encostados na grade do berço, porque assim, quando ele esticar as perninhas, ele vai sentir que tem um apoio, um suporte para ele. Então, observar que durante o dia, quando ela estiver com você, perto de você, sob observação, você pode sim colocar esse bebê em variadas posturas para dormir, colocar esse bebê em locais mais acolchoados, mais confortáveis, em ninhos, em carrinhos, e assim você vai variando essas posturas e permitindo que o seu bebê encontre a forma mais confortável para que ele relaxe e assim esses nozinhos que podem ter sido criados ou durante o parto, ou mesmo dentro de uma vida intrauterina, sejam dissolvidos, certo? Então, evite deixar o seu bebê em cadeiras, em suportes, tudo que imobilize essa criança durante o período que ela está acordada vai fazer com que essas condições piorem,
certo? Então, lembrar disso, o bebê precisa se movimentar e se você observar que o bebê não quer se movimentar para um dos lados, é porque existe um desconforto, uma trava ou algo que o impeça de fazer aquilo. Os bebês são muito livres, muito exploradores e eles precisam ficar no chão para se desenvolverem. Então não tenha medo de colocar os seus bebês nas posturas, não tenha medo de colocar seu bebê de bruços. Lembrar que aos 3 meses essa criança tem que estar colocando as mãos no chão e elevando os ombros totalmente do chão, senão ele já vai estar atrasado. Então criança não prefere lado direito e esquerdo. Criança tem que se movimentar para ambos os lados livremente. E quando a gente questiona, muitos pediatras, quando fala assim, mas doutor, eu tô vendo que tem uma assimetria ou a cabecinha tá esquisita. Antes, gente, principalmente nos pediatras mais tradicionais, antes isso se resolvia, porque as crianças dormiam em variadas posturas. Hoje, com esse terrorismo cada vez maior que está sendo implementado aqui no Brasil, as crianças pioram. Então, qual é o indicativo de procurar ajuda? Observe. Se de um mês para o outro houver piora do quadro, busque ajuda profissional de pessoas que sejam especialistas no tratamento de bebês. Então, a nossa live do Luca de hoje é essa. Eu espero que tenha sido útil para vocês e eu vou deixar a live salva no Titia Descomplica, no IGTV da Titia Descomplica. Então eu vou entrar assim, a hora que der aqui em casa, que der uma brecha das minhas coisas, eu vou entrar, fazer uma live rapidinha de 20, 30 minutos todos os dias, porque eu quero muito que vocês me ajudem a fazer a doação pro Luca, para que ele consiga fazer essa cirurgia, tá? Então, se cada um daqui do perfil doar 20, 30, 40 reais, o quanto puder, gente, ele vai conseguir juntar esse dinheirinho e aí a gente vai ver essa criança correndo, pulando e tendo uma vida livre. Eu vou agora abrir aqui para os comentários. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, tem também a caixinha de perguntas, né? Que a gente pode, tem essas 2 interrogaçõezinhas que ficam aqui na live. Oi, Daisy! E aí, se vocês quiserem usar essa caixinha de perguntas, depois a gente pode fazer também uma live de resposta a essas perguntas. Então, para você que ainda não segue o perfil Titia Descomplica, é uma página nova que eu montei, porque eu não quero... Oi, Grazi! Eu não quero ficar comunicando esse tipo de coisa. Obrigada, Bia! Eu não quero ficar comunicando esse tipo de coisa para qualquer pessoa e principalmente para profissionais que vêm colocar gosto ruim nas coisas que a titia fala. Então agora a gente tem essa página Titia Descomplica, onde eu vou fazer esses pequenos vídeos bem rápidos, dando dicas práticas, eficazes e para a gente ajudar um ao outro, dar suporte um ao outro, para os homens conversarem também de uma forma bem menos formal, contando para vocês a minha experiência enquanto mãe, fisioterapeuta, terapeuta em Ayurveda e cuidadora de bebês desde que eu nasci. Porque cuidar de crianças e cuidar de bebês sempre foi o motivo, a razão, a alegria da minha vida, desde que eu sou muito pequenininha. Então eu agradeço muito a vocês que estiveram aqui. Se vocês puderem compartilhar, tá aqui, ó, nesse card que tá aqui atrás de mim, tem os dados bancários do Luca, tá bom? Então vocês podem ver que tem uma conta do Banrisul, uma da Caixa Econômica Federal, uma do Sicredi. Todas essas contas estão em nome do Luca, no CPF dele, tem o nome dele completo aqui à direita. Vocês podem fazer um print da tela. E, gente, por favor, doem enquanto vocês puderem, tá? E ajudem a titia. Vamos ver se eu consigo manter esse horário, sempre às 5 horas da tarde por aí. Mas se eu não conseguir, eu vou entrar a hora que der. Porque o ânimo também não tá lá essas coisas, mas vamos juntos nos unirmos. Eu fazendo o que eu posso, que é passar um pouco da minha experiência, né? Do que funciona na prática e não no que está escrito no papel, né? Para vocês terem uma vida mais leve, uma vida mais gostosa e curtirem mais essa fase tão maravilhosa que é a infância e os primeiros meses, o primeiro ano dos seus bebezinhos. Um beijo enorme e a gente se vê amanhã. Até!